A Reforma Protestante nos deixou um legado muito bonito. A Reforma Protestante é muito conhecida por causa da sua mudança doutrinária, mas às vezes a gente fala pouco do fato de que ela mudou também o culto, de forma impressionante. Por exemplo, o culto na Idade Média era um culto no qual só os sacerdotes cantavam, e eles não cantavam de forma compreensível, porque era em latim, a língua que pouca gente entendia, era cheio de melismas, os músicos entendem o que é isso, aquele tanto de voltinha quando a gente canta, não é? Então às vezes uma sílaba tinha um monte de nota, com glória. Isso é melisma. E ninguém entendia nada porque tinham várias vozes, ecoava nas igrejas. Agora, o que a música fazia? Ela impressionava. As pessoas chegavam e diziam, uau! Porque aquilo enchia a igreja. E aqueles cantores extraordinários. O que a Reforma fez? Algumas coisas impressionantes. Primeiro, Martinho Lutero, que era um músico treinado, falou, olha, a música tem que ser entendida. Então, quando a gente cantar, é assim, uma sílaba para cada nota. Inclusive, quando ele compôs Castelo Forte, em alemão é assim. Cada sílaba no alemão tem uma nota. Para que ela fosse fácil de entender. Para que ela fosse gravada. Que a palavra de Deus fosse guardada no coração. Então, entenda que a Reforma está produzindo mudanças. João Calvino foi um dos que resgatou a importância do canto congregacional. Para que todo mundo cantasse junto e se ouvisse. E encorajasse uns aos outros através da música. Posteriormente, a nossa tradição ainda tem o chamado princípio regulador de culto, que é o que a Confissão de Fé de Westminster diz, que todo tipo de culto deve ser segundo o que Deus prescreve, segundo a palavra de Deus. Então, a ideia é que a Reforma e o que veio como consequência da Reforma, e eu exemplifiquei aqui a Confissão de Fé de Westminster, elas estão resgatando o canto da Escritura. A Escritura é o parâmetro. E para que você não pense que isso foi inventado, e muito bem inventado, isso está na própria Bíblia. Quero dar exemplos. Olha que curioso. Quando Davi, que foi um músico por excelência no Antigo Testamento, começou a compor músicas, quando ele preparou o povo para um culto bem elaborado, é dito lá em 1 Crônicas 16, que o culto deveria ser segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Isto é, quando Davi começa a compor, tem que ser segundo a lei que Deus dera a Moisés. Então ele está usando escritura nas suas composições. Pulando para o Novo Testamento, Jesus Cristo ensina que para sermos adoradores verdadeiros, você tem que conhecer o adorado. Naquela conversa famosa com a mulher samaritana, lembra? Jesus fala assim para ela, vocês samaritanos adoram quem vocês não conhecem. O que ele quer dizer é, você não pode adorar um Deus a quem você não conhece. Você pode cantar, é uma coisa bonita, mas se você conhece pouco o Senhor, você não adora adequadamente. Você só consegue adorar adequadamente se você conhece o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor? Através da sua palavra. É só assim que a gente adora em verdade. Entendeu? Então assim, está na Escritura inteira a ideia de que todo louvor tem que ser repleto de Bíblia, repleto de palavra, repleto de verdade.